para os problemas deste século. Amém? Glória a Deus. As respostas de Deus para este século. Colocou aí, Gabriel? Amém? Então, conforme nós lemos, né, o Salmo 42, versículo 2, Jó 42, versículo 2, ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E nós vivemos em um século. Que século? O que acontece, né? Esse século, há muito se falava, né, que seria um século conhecido como a doença do século. Qual seria a doença do século? Quem lembra? Depressão. Só que nós não temos hoje não só depressão, ela vem acompanhada com alguns ingredientes. E esses ingredientes são o que tem assolado nessa geração. E eu quero dizer para você que Deus tem resposta para todas essas coisas. E nós vamos encontrar na palavra de Deus respostas, né, para essas questões. Ele, como soberano, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Deus, uma vez um amigo meu estava preocupado porque o filho dele foi criado na igreja, tá? E depois se desviou, entrou pelo caminho das drogas. E eu falei: olha, ora por ele, porque Deus sabe onde está quebrado, e Deus sabe a peça que está quebrada e onde ele vai entrar e consertar. Ele disse: é mesmo, né? E hoje, graças a Deus, o filho dele está lá, né? Então Deus é fiel. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo dias, parece uma palavra bonita, né? Tem gente que acha que palavra bonita, mas não queira ter isso aqui não. É a síndrome de Barnot. Esse século tem sido atacado com a síndrome de Barnot. Barnot é um estresse excessivo, um cansaço. Ontem a gente estava até conversando, né, Diego, sobre essa questão, né? É um cansaço excessivo por algo, em alguma determinada coisa. Às vezes no trabalho, às vezes no casamento, às vezes até na vida espiritual, pode acontecer um Barnot. A vida em família: nossa, se eu pudesse, eu não via essa família na minha frente. É um estresse excessivo, a pressão, as exigências. Nós vivemos numa geração que exige tudo rápido. É a geração instantânea. Tudo tem que ser rápido. É panela para cozinhar rápido, né, amor? É panela para cozinhar rápido. Ainda bem que não cozinhou. É churrasqueira para cozinhar, churrasqueira para fazer o churrasco rápido. É panela para fazer feijoada rápido. Não é mais nem a panela de pressão, já tem outras, né? E nós vivemos na geração que tudo tem que ser rápido, tem que ser agora, ontem. As coisas mudam de repente. A tecnologia avançou a cada dia. Os professores estão tudo, a maioria é tudo doente. Eu tenho pena dos professores. Não, Maria. Maria é professora também. Tem hora que você dá vontade de dizer: vai embora, esses meninos saem tudo da minha frente. Porque não é fácil você estar ali, né? Mas é um estresse. E é uma situação que não se cura com remédio. Existem coisas, questões que não se curam com remédio. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, o versículo 36 e o 37, Marcos, capítulo 8, o versículo 36 e o versículo 37, Jesus diz assim, ó: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Às vezes nós nos excedemos tanto em atividades, em ativismo. Às vezes o nosso trabalho exige tanto. Nós somos tão exigidos. Me faz lembrar de um grupo que estava carregando as malas do pessoal lá na África. Geralmente na África eles têm aquelas pessoas que fazem, que ajudam você a carregar as bagagens, né? Os safaris, essas coisas. E eles
pagaram para aqueles homens levar suas bagagens. E chegou num lugar que eles andaram tanto, as bagagens estavam tão pesadas, o cansaço era tanto, eles pararam debaixo de uma árvore e os caras que pagaram, né, falaram, não, mas não é aqui, vocês estão parados, não, agora nós não conseguimos ir adiante. Não, mas por que você não vai? Eu paguei para você levar a bagagem. Ele falou assim, Saíde, o nosso corpo está aqui, mas a nossa alma ficou lá atrás. Quantas vezes a gente se perde no ativismo? Nosso corpo está aqui, mas a nossa alma está lá atrás. Como aqueles homens ali falaram. Quantas vezes você se sobrecarrega tanto que você esquece, que você perdeu a identidade até, que você chega a um ponto de não saber nem mais quem você é. Quem sou eu? A pergunta da humanidade é quem sou eu, porque as pessoas não sabem mais quem elas são. Eu atendo meus pacientes, mas muitos deles, eu falo assim, escreva aí quem é você, quem sou eu. Ele, rapaz, agora você me complicou, porque eu mesmo não sei quem sou eu. Tem uns que dizem desse jeito, nem eu mesmo não sei quem sou. Que situação que nós chegamos, né? Tudo parecia que ia melhorar, a tecnologia, o avanço tecnológico, tudo instantâneo, parecia que ia melhorar. Só que muito pelo contrário, piorou a situação. Piorou a situação. Então, mas Jesus, ele deixa claro aqui, né? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta você se matar, se esfolar todo e perder a sua alma? Lá em Provérbios 10, versículo 22, ele diz assim, a riqueza do Senhor, não, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto demais desse texto. A riqueza, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Eu vejo muita gente rica, cheia de dinheiro, mas com a alma comprometida. Com a alma comprometida. Dando calote nos outros, fazendo coisas erradas, falcatrua, entendeu? Ah, fulano, nossa, olha lá, o carrão, olha a casa. Daqui a pouco você vê a pessoa do DFTV sendo presa. Por quê? Porque buscou a riqueza de maneira errada. De maneira errada. Outros, às vezes, buscam a riqueza não por desonestidade, às vezes até trabalhando mesmo, né, honesto. Mas às vezes se mata tanto de trabalhar que morre cedo, não usufrui nada. Eu trabalhei numa empresa lá em São Paulo. O meu patrão, ele era um italiano, um cara bem grandão. E ele andava com um pacote assim, cheio de remédio. E um dia ele me viu lá, conversando comigo, ele falou, Gessé, eu daria metade do que eu tenho para ter essa tranquilidade que você tem. Essa tranquilidade que você tem. Eu daria metade do que eu tenho. Ele tinha 22 carros na garagem, aliás, 22 apartamentos, 8 carros na garagem, tudo carro bom, não era um carrinho qualquer não. Escolhi o carro que queria sair. 22 apartamentos no setor mais nobre de São Paulo, nos Jardins, ao lado da Avenida Paulista. Cara super rico. Um dos diretores da empresa, porque era uma multinacional, tinha vários diretores. Ele era um dos diretores da empresa e dizia para mim, e falou isso para mim. Porque não tinha saúde. Não tinha saúde, a saúde toda comprometida. A saúde toda comprometida. Então, mas um homem que se matava de trabalhar ainda, mesmo doente, ainda se matava de trabalhar para manter aquele padrão. Para manter o padrão. Então a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Deus vai mostrar caminhos para você. Deus vai abrir portas para você. Deus vai colocar você em lugares. Deus vai te trazer situações que você vai prosperar sem te massacrar, sem ser destruído. Deus vai fazer isso com você. Quem recebe essa palavra? Amém. Amém. Receba em nome de Jesus.
Se você sentir angústia por causa disso, se você deitar e dormir tranquilo, sem perturbação, porque aquilo que você conquistou foi da parte de Deus, não foi usurpando, não foi passando a perna nos outros, não foi traficando, não foi nada disso. E nem foi também se matando, destruindo a sua família. Tem gente que trabalha tanto que deixa a família de lado, se envolve tanto, a família fica de lado. Então Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer tratar esse burnout. Deus quer tratar isso. E a melhor coisa para o burnout é a palavra de Deus. É a gente meditar na palavra de Deus e sair por um pouco de tempo. Não é sair do emprego, não é sair do casamento, não é abandonar os filhos, não é nada disso. Mas é você ter um momento seu. É você sair do ambiente onde você está por um momento. Por um momento. Você sair, fazer uma viagem. Né? Vai fazer uma viagem. Um dia eu tive uma paciente minha que ela chegou. A mulher chegou acabada, arruinada. E na hora eu falei para ela assim: você vai fazer o seguinte, você não vai para psiquiatra, você não vai para nada. O seu problema não é isso. O seu problema é uma semana só, você vai resolver isso. Viaja, vai para algum lugar. Eu falei, já sei quando eu vou para o Ceará, igual a bestinha. Aí foi para Jericoacoara, aqueles lugares na banho de praia. A mulher voltou outra. Ela me procurou e falou, olha, o senhor tem razão. Foi o melhor remédio. Aí esse dia eu falei, vai de novo, não fica, né? Porque a pessoa às vezes se enche muito de coisa e se esquece dela. Nós temos que ter um momento para nós, certo? Nós temos, o homem tem que ter um momento dele, a mulher, minha esposa mesmo, amor, pega o carro, ela é muito apegada com os netos, assim, você quer ver minha esposa alegre, ela está rodeada de neto, né? Aí, amor, pega o carro, vai passar o dia, pega os meninos, né? Tu quiser, porque isso é um momento, o prazeroso. Quando você desfruta de momentos prazerosos, aquilo ali vai fazer você sair daquela situação que você está. Vai sair, você vai sair daquele momento, certo? Outro aspecto, outro problema que nós encontramos nessa geração, que é o que nós falamos no início, chama-se depressão. Tem gente que diz, depressão é sem vergonhice. Não, não é sem vergonhice. É falta de Deus. É falta de Deus. Tem muito homem de Deus se matando aí, tá? Quem acha que depressão é falta de Deus, eu vou aliviar sua mente. Elias foi um dos maiores profetas e teve depressão. Sabia disso? Elias foi lá, desafiou os profetas de Baal e depois ele se escondeu na caverna com depressão, fugindo de Jezabel. Você está vendo como que é? Todos nós estamos sujeitos. Não adianta a gente querer espiritualizar as coisas. É o diabo, é o demônio, é o capeta. Não, é eu mesmo. Eu estou precisando de cuidado, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de socorro. Às vezes pode ser uma ação demoníaca, né? Uma vez a mulher chegou e eu vim contar com o senhor que eu estou com uma depressão que... Aí eu olhei para ela assim, na hora Deus me deu uma visão, eu vi um demônio do lado dela. Eu falei, eu sou evangélico. Eu sei, eu sou pastor, eu também sei. Eu posso agir como pastor? Pode, então tá bom, você não vai pagar essa consulta, que essa aqui é diferente, tá? Posso fazer como pastor? Pode. Botei a mão na cabeça da mulher, o demônio manifestou na hora. Expulsou o demônio da mulher, a mulher ficou boazinha da depressão, mas nunca teve depressão. Entendeu? Então existem situações que é demoníaca, mas existem situações que é orgânica, que é química, existem situações que é os problemas do dia a dia. Então a gente não pode querer espiritualizar tudo, querer jogar tudo na conta de Deus, né? Fazer que nem a menininha que estava com o cofrinho lá, aí chegaram, filha, você está juntando esse dinheiro para quê? É para ajudar Deus. Por que ajudar Deus? É porque todo mundo, tudo que a gente vai precisar de Deus te abençoe, Deus te pague. Eu estou ajudando aqui, que é para pagar, para ajudar Deus a pagar, porque é tanta conta para ele pagar, né? Então a depressão, meus amados, o salmista Davi, no Salmo 42, no versículo 11, Salmo 42, eu
versículo 11, ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Nós podemos, Deus trata a depressão, trata. Deus trata a depressão. Mas nós precisamos entender que em muitos casos há necessidade de medicamento. Terapia, a depressão só com terapia não vai resolver. É preciso o paciente estar medicado. Medicação e terapia vai ajudar. E eu vou dizer para vocês, a Organização Mundial de Saúde teve que se encurvar, teve que se dobrar diante de uma questão, que a oração é uma terapia. A Organização Mundial de Saúde já entende que a oração é também um componente terapêutico. Os psiquiatras já estão falando isso, psicólogos, entendeu? Então a oração, então aproveite o momento ali para orar, para falar com Deus, abrir o seu coração. O Salmo 37, o versículo 4, o salmista diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A depressão, muitas vezes a gente chega num nível de pressão tão forte. Qual a palavra? Depressão. Pressão, estou debaixo de pressão. A palavra depressão significa isso. Eu estou debaixo de pressão. Alguma coisa, alguma perda, uma morte, uma perda de emprego, uma separação, algum acontecimento veio que me fez eu ficar deprimido, debaixo de pressão. Mas agora eu vou fazer o quê? Eu vou recorrer para Deus, né? Eu vou recorrer para Deus, buscar o Senhor, né? Fazer como disse o salmista, falou aqui, né? Entrega, vou entregar, Senhor, eu estou muito, essa depressão minha é causada por causa de uma morte de fulano, ou de uma separação, eu perdi o amor da minha vida, e eu agora estou em depressão. Eu coloco nas tuas mãos a minha vida, resolve esse problema, tira essa dor, porque a depressão é um excesso de dor. Fulano está com depressão, isso é frescura, está querendo chamar atenção. Não entre nessa, não está querendo chamar atenção coisa nenhuma. Está com depressão e precisamos ter empatia com a pessoa que está nessa situação. Amém? Mas essa é uma doença, esse é um problema que está no século 21. As pessoas estão vivendo debaixo de pressão. As pessoas estão vivendo debaixo de pressão. As exigências são além dos seus limites, muitas vezes. Agora nós já estamos com o quê? Inteligência artificial. Quem não se aprimorar, quem não procurar entrar na inteligência artificial vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Porque agora já a tecnologia já está avançada, já avançou, está na frente, né? O mundo anda numa velocidade. Jesus está voltando. Enquanto ele não vem, nós temos que nos adaptar ao que está, ao sistema. Temos que adaptar ao mundo que nós vivemos, né? Em terceiro lugar, nós temos ansiedade. A palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 4 e o versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Apresente a Deus a sua ansiedade. O que te causa ansiedade? Eu estou ansioso porque eu não sei. Não sabe? Aí é onde entra a psicanálise. A psicanálise vai cavar lá dentro e buscar o porquê você está ansioso. Mas se você já sabe, é fácil. Senhor, eu estou ansioso. Por que eu estou com essa ansiedade? É porque eu perdi meu emprego e eu estou achando que eu não vou conseguir mais outro. Eu estou muito ansioso. Me dá uma direção, me ajuda, me dá força, me mostra, traz da minha direção um emprego. Senhor, eu estou ansioso porque
meu casamento está abalado, e eu não quero me separar, eu quero viver eu quero ser feliz no meu casamento, mas está estremecido. Eu estou ansioso porque o médico disse que eu estou com uma doença. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem dá o diagnóstico final é Deus, não é o médico. Eu já vi muita gente, o médico dizer, olha, chama a família que ele vai morrer, e ele fica vivo. Minha avó foi um exemplo disso. O médico mandou chamar toda a família porque minha avó estava com câncer e ia morrer. Quando chegou lá, os irmãos da igreja foram, oraram, e ela voltou ao normal, e os médicos se espantaram com aquilo. Minha avó morreu com 98 anos. Você vê como é que Deus faz? É assim. Deus, quem dá o diagnóstico é Deus. O médico disse para você que você está com câncer. Tem gente que sabe que está com câncer, entra em depressão rapidinho. Eu tive um chefe na empresa que eu trabalhava, ele se envolveu lá com as coisas de mau jeito, foi viver uma vida sexual desregrada e pegou AIDS. E naquela época a AIDS não era que nem hoje. Hoje tem os coquetéis, né? Hoje tem cura. A pessoa pega AIDS, mas tem como resolver o problema. Naquela época não tinha ainda, foi no início. Quando ele soube que estava com AIDS, ele morreu em 3 meses. Ele morreu, não foi a AIDS, foi a depressão que ele teve por causa da AIDS. Você vê como que é as coisas. Ele soube que estava com AIDS, sabia que ia morrer. Aí já entrou em depressão, não procurou, para ele não tinha mais jeito. Então, amados, a ansiedade. Pedro, lá na carta a Pedro, 1 Pedro capítulo 5, e o versículo 7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma vez um zelador de uma igreja procurou o pastor e falou, pastor, eu vim para a igreja no domingo, depois do culto, eu venho, aliás, na segunda-feira eu venho para a igreja, quando eu chego aqui, eu encontro esse papelzinho aqui nesse lugar. Toda vez que tem uma reunião de oração, eu venho limpar, está nesse mesmo lugar, esse papelzinho aqui. E é uma irmã que deixa esse papel. Aí ele falou assim, é estranho, né? Pastor, essa bolinha, fica essa bolinha de papel aqui. Aí ele falou, o que que vem nessa bolinha? Ele disse, tá aqui água, luz, telefone, escola, não sei o que. Aí mandou chamar a irmã, o pastor mandou chamar a irmã. Falou, irmã, fiquei intrigado com essa bolinha que a irmã deixa aqui de papel, depois das reuniões da igreja. O que significa isso? Ela falou, pastor, é que quando eu venho para o culto, eu trago todas as minhas preocupações, coloco tudo nesse papel, dobro ele e deixo aqui nos pés de Jesus e vou sem nenhum problema para casa. Eu entrego para ele aqui e vou embora. Interessante, né? Então, amados, é o que a palavra de Deus diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Outra área também que tem afetado a nossa geração, a síndrome do pânico. Alguém aqui já teve síndrome do pânico? Alguém já teve? Tem vergonha não, já teve, né? É horrível, né? Parece que vai morrer. Parece que o coração vai explodir. E muitas pessoas, eu atendi uma mulher uma vez com síndrome do pânico, ela chegou no consultório assim, se segurando assim, com medo até de mim, assim, né? E ela tinha medo de sair até de casa, no quarto. E essa mulher ficou boa, ficou boa, ficou feliz, que ela divulgou meu trabalho para um monte de gente aí, já, todo mundo, o que eu puder falar do seu trabalho eu falo, né? Mas é uma doença. O que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico são excessos de ansiedade não tratadas. Situações que você passou traumáticas na infância, na adolescência, na juventude e que nunca foi tratada. Aquilo ali vai transformar numa síndrome do pânico. Aí dá um gatilho, aquele gatilho faz com que surja a síndrome do pânico. É como se você estivesse caindo gotas e enchendo um baldezinho ali. O gatilho é o gota que faz o balde transbordar. É o gatilho. É uma situação que acontece. Eu não sei porque eu tive essa síndrome do pânico. Qual foi a última vez que você ficou sem síndrome do pânico? Qual o último acontecimento que você presenciou? Presenciei isso.
Então, esse foi o gatilho que puxou todo aquele passado seu que não havia sido tratado, e agora ele veio de uma vez. Isso é a síndrome do pânico. Certo? E Jesus cura sim. Isaías 41, versículo 10, porque a síndrome do pânico é um medo apavorante. Quem já teve sabe, é um medo incontrolável, né, Diego? Diego teve, ele sabe o que é isso. É apavorante. Mas Isaías 41 e o versículo 10, ele diz aqui assim, o texto: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Está vendo? Não temas, não tenha medo. Está no momento de pânico, lembre, o Senhor é o teu Deus. O Senhor é o meu Deus. Ele está comigo, eu não temerei. A palavra de Deus diz: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Deus está comigo, eu preciso ter essa segurança. Eu vou ter essa segurança. É por isso que nós precisamos meditar na palavra, estudar a palavra, ter intimidade com Deus, para nesses momentos nós sermos fortalecidos pela palavra. Sermos fortalecidos em nome de Jesus. Hebreus, o capítulo 13 e o versículo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 13 e o versículo 6. Diz assim: assim firmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Aliás, assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Firme isso na sua mente, no seu coração, guarde isso. Eu não vou ter medo porque o Senhor está comigo. Eu não vou ter medo porque Deus está comigo. Ele está na minha vida, Ele está no controle. Deus está no controle. Amém? Em nome de Jesus. Outro mal que tem assolado o nosso século tem sido a insuficiência cardíaca. Vocês viram que ultimamente tem morrido muita gente de ataque cardíaco? Gente jovem, né? Olha lá, o homem lá de 40 anos. 65. Obrigado pelos 40. Passou por uma cirurgia terrível e está aí vivo, graças a Deus. Mas tem muito menino novo, jovem, morrendo de ataque cardíaco. Esse dia faleceu uma esportista, né? Jogadora de vôlei. Provérbios capítulo 21, o versículo 1. Provérbios 21, e o versículo 1. Diz o que ele diz: como um ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Vou falar um negócio para você. Se Deus tem o coração do rei na mão, Ele tem o seu. E Ele faz o que Ele quiser. Senhor, meu coração é teu. Eu entreguei meu coração na sua mão. E eu confio que o Senhor vai colocar a mão e vai curar meu coração, vai restaurar o meu coração. O apóstolo Omar, lá em Braslândia, o médico deu para ele 6 meses. Falou para ele que o coração dele ia resistir apenas 6 meses. E um dia ele foi numa oração, Deus usou uma mulher, uma profeta, e disse para ele: eu estou te dando um coração novo. Ele olhou assim e pensou: coração novo Deus está mudando alguma coisa em mim, no meu caráter. Ela falou: Deus está mandando dizer para o senhor que é um coração novo, de carne, novo. E Deus deu um coração novo para ele. Depois disso, esse homem jogava bola. Agora não, porque ele teve uma cirurgia, tem pouco tempo aí que ele passou por uma cirurgia do baço, né? Oi? Dos tiros que ele levou, né? Dos tiros que ele levou. O bandido entrou na casa dele.
Mas antes disso, ele jogava 1h30. 1h30. E não sentia nada. Não sentia nada. Agora ele não está podendo jogar porque ele não está dos tiros mesmo. Então, Deus tem o teu coração. Se você está com algum problema no coração, seja ele emocional, seja ele físico, de enfermidade, Deus tem ele na mão. Deus tem ele na mão e ele faz o que ele quiser com o teu coração. Está com dúvida? Coloca o teu coração na mão de Deus, Senhor, meu coração na tua mão. Eu coloquei. Oi? Eu coloquei. Isso. Foi bom, não foi? Está aí saudável, louvando a Deus, né? Graças a Deus. Então isso é muito importante, né? E para encerrarmos, Isaías 43, e versículo 19. Isaías 43 e o versículo 19. Isaías capítulo 43, versículo 19. Diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebes? Não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida. Deus está fazendo uma coisa nova na tua casa. Deus está fazendo uma coisa nova nas tuas emoções, nas tuas finanças, nos teus problemas. Deus está entrando com providência, com provisão, em nome de Jesus. Deus está tratando, seja burnout, seja depressão, seja ansiedade, seja síndrome do pânico, seja insuficiência cardíaca. O que é isto diante de um Deus soberano, diante de um Deus tão poderoso? Isso é como uma gota d'água no oceano para Deus. Todo problema que você estiver enfrentando, lembre-se do Senhor. Recorra ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Nós tivemos ali domingo na casa da nossa irmã Eliette do Gesso, e a menina estava inconsolável, não foi, Eliette? Melhorou, né? Gabriela estava inconsolável com a perda da mãe, não é fácil, né? Mas ali nós ministramos, conversamos com ela, ministramos a palavra e Deus trouxe conforto, Deus trouxe consolo. Amém? A palavra de Deus, ela conforta, a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus muda a minha vida, muda a sua vida, ela mudou a minha vida. E ela pode mudar a sua também. Pode mudar a sua também. A palavra de Deus. E por isso que eu amo a Jesus e amo a palavra dele. E é importante. E quando nós estamos aqui, é para ministrarmos a palavra. Porque a palavra é que faz o efeito. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar aquele canto do início, né? Se tu olhares, Senhor,